Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Olha, temos o oponente de João Fonseca na primeira rodada do Rio Open, que deve acontecer na data de terça-feira, pelo que eu vi direito, né? E ele vai enfrentar Thiago Monteiro, né? Tenista brasileiro que já é bem veterano, já tem mais de 30 anos de idade, não vive o melhor momento da carreira, mas furou o quali, né? Ele recebeu um convite para a chave principal, teve esse convite para o quali, né? Tem limite, né, de quantos jogadores do torneio pode convidar. A organização do Rio tinha usado um convite para o Monfils, mas ele desistiu. E aí escolheram 3 brasileiros, né? Que é o Gustavo Reide, Luiz Guto Miguel e o João Lucas Reis, né? E assim, tinha escolhido o Thiago Wilde antes, só que o Thiago Wilde se machucou em Santiago, então ele acabou desistindo do ATP 500 do Rio. Então, assim, o Thiago Monteiro furou o quali, né? Por um tempo, assim, foi o brasileiro mais bem ranqueado no ranking, não em rankings de extremo destaque, acho que chegou a ser top 60, mas não, acho que chegou a furar a barreira dos 50 melhores do mundo, e já teve algumas campanhas legais, acho que se não me engano foi terceira ou quarta rodada em Roland Garros, né? Teve uma campanha bacana dele em Roland Garros, e joga bem no saibro, né? Nunca foi um jogador que conseguiu transportar uma alta qualidade de jogo para outra superfície, seja na grama e na quadradura, porque é aquele tênis clássico de saibro, né? Sólido, um spin muito alto no forehand, entende? É um golpe pesado, né? É um jogador que teve grandes momentos, por exemplo, como ganhar do Stefanos Tsitsipas em Madrid, né? Não é pequeno, mas a gente sabe que a fase do Tsitsipas não seja lá grandes coisas, né? Foi uma grande vitória e assim, ele conseguiu usar muito bem o peso de bola, né? Ele conseguiu sufocar bem o Tsitsipas naquela partida, foi uma vitória muito bacana dele, né? E o que eu acho desse jogo pro João? É um jogo que o João pode jogar. Eu não acho que o Thiago Monteiro é o mestre que conseguiu sustentar profundidade, né? Tipo assim, bolas em grande velocidade, em grande intensidade, o tempo todo num jogo, ainda mais no ritmo que o João joga. Mas, para mim, a questão do João para ganhar jogos não é apenas bater mais forte na bola, é escolher o momento certo para isso e minimizar erros não forçados. Porque essa balança em alguns jogos não tá fechando, entende? Você bater forte na bola, você ter recursos ofensivos é muito legal. Eu acho bacana que o João tem um forehand poderoso, que ele tem um baita backhand na paralela, mas tem timing para usar esses recursos, né? Eu acho que isso é uma coisa que para mim fez do Djokovic ser o Djokovic, né? Ele é o cara mais inteligente para saber usar os recursos certos na hora certa, fazer as mudanças de direção na hora certa, né? E eu acho que o João Fonseca precisa mais disso, né? Por exemplo, hoje o Alex de Minaur, ele deu um chocolate no Alger Aliassime, mas porque é muito inteligente, né? Muita gente pensou que o jogo penderia mais pro Aliassime pela maneira que ele estava jogando, pelas vitórias que ele teve. Eu achei isso até pelo a partida que os dois tiveram lá no Australian Open, né? Não, Australian Open não, no US Open, né? Que o Aliassime ganhou em 4 sets. E assim, o jogo de hoje foi completamente diferente, mesmo numa condição que teoricamente, né, indoor é melhor para olhar assim, o Deminor passou por cima. E não é porque bate mais forte na bola, é timing. Escolhe o momento certo para ir para ataque, escolhe o momento certo para mudar a direção dos golpes, né? O cara hoje é um top 10 por causa disso, entende? Quando eu falei lá que o João Fonseca precisava um pouco, que muita gente que acha que tem que ser cada vez mais igual o Sinner, mas às vezes tem que ser um pouquinho mais desse jeito, né, de escolher o momento certo para atacar e o momento certo para conduzir o jogo ali com construção de ponto, optando por colocação em profundidade antes de potência, né? Esperando assim o hora H para definição, porque o medo desse jogo é ele cair na armadilha que ele caiu, por exemplo, contra o Skull Cates e contra o Jack Draper 2 vezes, né? Porque assim, o Thiago Monteiro vai jogar bolas com muito spin e essas bolas tendem a ficar altas, né? E aí é um convite pro cara agressivo ir lá e tentar bater de cima para baixo, tentar acelerar, mas aí é aquele negócio, a conta fecha contra o Jack Draper, não fechou, né? Óbvio, o Draper foi mais malandro, jogava a bola com menos peso e aí o João não conseguia controlar o golpe, né? O Thiago Monteiro vai jogar com mais peso, joga com muito mais giro, então isso talvez dê até mais margem pro João ter mais precisão nisso, mas esse é um problema, porque o Tabilo usou isso muito bem, né? De você colocar aquela bola sem peso, sabendo que o João tá tendo extremamente agressivo, né? E aí, o que acontece, né? O João, na hora de atacar uma bola sem peso, a bola acaba voando mais, etc. Então, assim, usar a ansiedade e a agressividade do adversário a seu favor pode ser algo que o Thiago Monteiro vai tentar usar através da experiência dele. Então, esse é o ponto para mim que o João não pode cair nessa armadilha, né? Tipo, ele vai enfrentar alguém experiente, que entende o saibro muito bem, né? Que tem um estilo de jogo que encaixa bem para essa superfície, né? E para mim o João é um cara de quadradura, né? Tipo, muita gente pode falar que ele nasceu treinando em quadra de saibro, etc.
Mas, assim, o tênis dele tem muito mais cara de quadra rápida, né? Bate muito mais reto, mais chapado na bola, joga numa velocidade tão alta, né? Tipo assim, ele é um jogador que pra mim é a cara de um indoor. Então, a melhor torneio dele no ano passado não é o Buenos Aires, é Basel. Então, pra mim, assim, esse é um jogo que vai testar bastante o João Fonseca em tempo de bola e no momento certo que ele vai pro ataque, no momento certo que ele vai conseguir ir para as definições, porque eu acho que ele pode acabar dando muito ponto de graça se ele repetir o que fez contra o Tabilo em momentos críticos do jogo, né? Tipo, para mim, o mais importante é jogar com inteligência, né? O tenista que tem inteligência, que sabe escolher os golpes certos na hora certa, tem consistência, tem regularidade e assim vai saber lidar melhor com adversidades, variações, estratégias diferentes, né? Porque a questão é ter grandes golpes ofensivos, muita gente tem, né? Tipo, a gente tem que parar pra pensar, por que o Shapovalov, com o talento que tem, faz tudo dentro de quadra, nunca se estabeleceu no top 10? Porque faltou inteligência, não sabe usar os recursos da maneira mais competente possível. Então, vamos ver o que a gente vai ter nesse jogo. Eu acho que o João Fonseca aí tem um pior oponente de quali possível, mas a verdade é, ele ainda é favorito, ele tem um ranking que o Thiago Monteiro nunca teve na carreira dele, ele ganhou títulos que o Thiago Monteiro não foi capaz de ganhar, então assim, o João Fonseca obviamente tem um teto de produção mais alto, mas a questão é, a gente vai ver a melhor versão do João Fonseca ou a gente vai ver o João Fonseca que em 2026 até agora ainda não teve aquela performance convincente, tudo bem, só 2 jogos, né, mas de qualquer jeito, o que a gente vai ver do João nesse jogo de terça-feira, se não me falha a memória. Então, a ver o que vai acontecer. Vamos ver o que o ATP 500 do Rio nos reserva também. Tem jogos interessantes acontecendo. Gostaria que a chave fosse mais forte, né? Por um lado, chave mais acessível pode dar mais chances para um brasileiro como o João ir longe e conseguir o título, quem sabe, né? Mas cada jogo de cada vez, antes de pensar em título, tem que pensar no jogo contra o Thiago e vamos ver o que ele consegue arrumar. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.